Vamos abrir em Juízes capítulo 6, versículo 1. Juízes 6, 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Quando ele está falando aqui que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles esqueceram de Deus. Deus que tirou lá da terra do Egito, Deus que abriu o mar, Deus que fez milagres. O que aconteceu? Eles esqueceram de Deus, estavam adorando os deuses, os balaíns, né? E eles esqueceram totalmente de Deus. Quando a gente se esquece de Deus e começa a adorar um outro Deus, é o pecado de rebelião. A gente se rebela contra a palavra de Deus, a gente se rebela contra Deus. Então, o que aconteceu aqui com eles? Fizeram o que era mal, deixaram de adorar a Deus. Que coisa impressionante, Deus fez tantos milagres, e eles não reconheciam Deus mais como Deus. O que aconteceu? Deus entregou na mão dos midianitas por 7 anos, para que eles pudessem fazer a correção espiritual, né? Para que eles pudessem fazer uma correção espiritual. Então Deus colocou eles embaixo de uma disciplina, né? De 7 anos. E depois eles saíram dessa situação, saíram. Quando saíram? Quando pediram ajuda para Deus. Irmãos, qualquer coisa na vida a gente tem que pedir ajuda para Deus. Qualquer coisa. Eles saíram dessa situação, Deus deu um livramento, Deus levantou um homem para guiar eles novamente. Mas tudo a gente precisa pedir ajuda para Deus. Né? Que maldade tão grande esquecer de Deus. Como é que esquece de Deus? A pessoa vai, tudo bem, se desviou, foi lá para o mundo. Mas ela não vai adorar outro Deus. Agora, se deixar Deus para adorar Deus é um negócio complicado. Não é que justifica, a pessoa desviou, foi lá para o mundo. Tá bom, ela veio de lá, é o local dela. Mas você deixar, teve a revelação de Jesus no seu coração, do Espírito Santo, do Jesus vivo, você voltar a adorar um Jesus morto? Se adorar deuses? Então é um caso assim muito seríssimo, né? E Deus os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. O que aconteceu? Prevalecer na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no monte, caverna e as fortificações. O midianita deu em cima deles, eles não tinham mais a presença de Deus, ficaram com medo. Quem não tem a presença de Deus anda com medo. O que eles fizeram? Deixaram de morar na cidade, cavaram buraco lá no monte, foram morar no monte com medo dos midianitas. Eles perderam a força, eles perderam a coragem, eles perderam o ânimo, eles perderam a ousadia. Então o que aconteceu? Eles foram morar nas cavernas, nas fortificações. Os midianitas vinham na cidade e não encontravam ninguém, porque eles tinham tudo fugido. O único que estava lá malhando trigo era o Gideão, só ele ficou na cidade, arriscando a vida dele, malhando trigo. E chamou a atenção de Deus, né? E aí, prevalecer na mão dos midianitas, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão no monte, as cavernas, fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam os frutos da terra, e chegaram até Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Passando fome. Não tem comida, né? Não tem boi, não tem carne, não tem jumento. Para fazer o transporte não tem nada. Os amalequitas tomavam tudo. Então eles estavam passando necessidade. Depois de 7 anos, né, eles resolveram pedir ajuda para Deus. O que aconteceu? Deus foi e ajudou. Às vezes a gente espera muito, a gente sofre muito para pedir ajuda para Deus. Tudo é importante a gente colocar diante de Deus. Pode ser a coisa mais simples. Entrou um fiapinho aqui no meu dedo, ora por ele. Nós temos que aprender a orar. Tudo é importante para Deus. Todas as nossas orações são importantes para Deus. Você está com um relacionamento meio virado com a pessoa, tem que orar. Tudo é importante. Então, eles depois de 7 anos resolveram clamar a Deus. Deus ficou esperando o clamor deles. Eles clamaram a Deus e Deus tirou daquela situação. Deus acabou tirando eles daquela situação. Então eles subiam,
tomava tudo que era de Israel por causa do pecado. O pecado traz pobreza. O pecado empobrece. Eles não tinham mais nada. Nem boi, nem jumento, nem mantimento, não tinha nada. Por quê? Por causa do pecado. Então nós precisamos constantemente fazer uma correção na vida espiritual. Ver o que está de errado na nossa vida. Às vezes tem uma coisa errada. Ela pode ser uma coisa pequenininha. Pode ser uma coisa pequena. Não precisamos adorar um Deus, os deuses, mas pode ser uma coisa pequena. Mas aquilo se incomodar o Espírito Santo, de entristecer o Espírito Santo, nós temos que mudar aquilo. Fazer uma correção constantemente, porque pecado traz pobreza. O pecado acaba trazendo pobreza para a vida da gente. Quem está em pecado, vive em pecado, não consegue raciocinar. A pessoa perde a capacidade de raciocínio. A gente às vezes peca, erra, a gente se sente como um animal irracional. A gente olha para a vida da gente e diz, nossa, eu não consigo ter capacidade de pensar em nada mais. Perdi a capacidade de raciocínio, a gente fica parecendo um animal irracional. Eu já me senti assim, parecia um animal irracional, tendo um Deus tão grande, vivendo aquela situação, e eu parecia me sentindo um animal irracional, sem capacidade de pensar. Perdi o raciocínio. Então o pecado faz a gente perder o raciocínio. O pecado traz pobreza, por isso nós precisamos, dentro da prosperidade, acertar a vida espiritual também. Jesus falou, deixa a sua oferta aí, vai lá acertar a vida com o irmão, depois você volta. Então é importante a gente corrigir a vida espiritual dentro da prosperidade também, Como Israel fez aqui, pecaram, Deixaram Deus e começaram a passar humilhação e vergonha e viver embaixo de escravidão. Então o pecado traz humilhação, vergonha e faz a gente viver embaixo de escravidão. Israel viveu humilhação, vergonha, viveu embaixo de escravidão, até que resolveram clamar ao Senhor depois de 7 anos, e Deus atendeu e deu livramento para o povo de Israel. Provérbios 3:5. Eu estou em Salmos, porque está diferente. Provérbios 3:5. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Irmão, a gente só pede para alguém confiar quando alguém está passando uma dificuldade. O Francisco chega aqui e falou, pastor, troquei de carro agora, comprei uma Mercedes, Aí nós vamos falar para ele, confia no Senhor? Não. Mas se ele falou, pastor, meu carro deu um probleminha aqui, eu falei, confia no Senhor que o Senhor vai dar uma vitória. Então quando ele fala confia no Senhor, é porque nós estamos em dificuldade. E ele fala, confia no Senhor, confia em mim. Nós estamos enfrentando uma dificuldade, vamos confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia e declara, Porque a gente fica só no campo do pensamento. Quando a gente ouve a nossa voz declarando a palavra, aquilo dá fé para nós. A fé vem pelo ouvir. Quando nossa boca fala, nós ouvimos e vai gerando fé. Então vamos confiar. Então confiança, ele já fala, confia. Confiança é quando a coisa está ruim. Aí eu vou fazer uma prova segunda-feira, Eu não sei se eu vou passar ou não. Não confia no Senhor, você vai passar. Está apreensivo, você vai passar. Eu passei na prova, confia no Senhor, não tem lógica. Então ele fala, confia no Senhor de todo o seu coração. Quando a gente está tendo problema, precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração, E não te estribe no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso entendimento, ele é falho. O entendimento de Deus é perfeito, o nosso é falho. Então, eu não posso confiar no meu entendimento, Aquilo que a minha mente está me dizendo, aquilo que as vozes estão me dizendo, eu tenho que orar. Então, o que é confiar em Deus? Eu tenho um plano, vou confiar em Deus, vou orar esse plano aqui, vou colocar diante de Deus esse plano. Eu tenho aqui tomar uma decisão, vou colocar essa decisão diante de Deus, vou confiar no Senhor. Vou orar aqui, vou colocar essa decisão diante do Senhor. Eu tenho um projeto, vou colocar esse projeto diante de Deus aqui. Eu tenho um sonho, vou colocar esse sonho aqui diante de Deus.
Isso é não se estribar no nosso próprio entendimento. Ah, eu tenho um sonho aqui, não vou nem orar, já vou realizar, né? Ah, eu tenho um projeto aqui, não precisa de oração, não. Eu tenho aqui umas decisões para tomar, eu não precisa de oração, não. Eu tenho um plano aqui, não precisa de oração, não. Isso é submeter a vida ao Senhor. Vamos submeter nossa vida ao Senhor, vamos andar embaixo da graça, da bondade de Deus, vamos. Nós temos que submeter tudo a Ele, plano, decisão, projeto, sonho, tudo nós temos que submeter ao Senhor e esperar, né, a resposta do Senhor. Então, isso é submeter a vida ao Senhor, é confiar no Senhor e não confiar no nosso próprio entendimento. Nosso entendimento é falho, a gente pensa uma coisa e é outra. A gente tem certeza de uma coisa e não é aquilo. Ah, Deus falou comigo e de repente daqui um dia aquilo passa e não dá em nada. Então nós precisamos aprender a submeter a nossa vida ao Senhor. Claro que no mundo agitado como a gente vive, o mundo, como é que fala as coisas muito rápida? Imediatista que a gente vive, é difícil você esperar no Senhor. O mundo é muito imediato. As pessoas estão crescendo numa velocidade, né? Ao mesmo tempo que cresce, desce. Então nós precisamos confiar no Senhor, não importa o tempo. Quem quer servir a Deus de verdade tem que esquecer esse negócio de tempo. Não importa o tempo. José e Maria, né, escolhido para ser pai e mãe de Jesus aqui na terra. Era para viver em abundância. Não, ele nasceu na manjedoura. Não importa o que está acontecendo, vamos confiar em Deus. Jesus foi desprezado aqui, foi, mataram Jesus, jogaram pedra nele, tentaram empurrar ele do barranco, né? Crucificaram, mas onde ele está hoje? Está reinando. Nós vamos reinar em nome de Jesus, vamos confiar em Deus. Ainda que a gente não esteja onde a gente gostaria de estar, né? Maria não estava numa situação confortável, mas ela creu ali em Deus. Ela acreditou, vamos acreditar, porque não sei se nessa vida, eu espero que nas duas, né? Ele quer nos abençoar aqui, eu espero que nessa vida Deus também nos coloque numa situação confortável. Mas se não for aqui, vai ser lá. E nós temos que aprender a esperar em Deus. E alguém chega para você, não precisa orar por isso não precisa fazer isso não. É só tomar decisão, é coisa fácil. Eu pregava uma vez uma moça, ela ligou lá em casa e ela estava falando assim, eu tô aqui no dentista e eu não sei se eu arranco meu dente ou não. Essa dona do dentista vai arrancar dente, não precisa nem orar. Precisa sim, porque esse dia passou um vídeo na televisão que a pessoa foi no dentista para fazer um tratamento, o médico tirou lá uma radiografia e viu alguma coisa estranha. Falou, não vou mexer não. Como não dá para ver, só dá para ver um negocinho aqui, eu não vou mexer. Você vai fazer uma tomografia. Aí foi lá fazer a tomografia, tinha um verme desse tamanho no canal do dente dela. E se ele fecha aquilo lá dentro, sobe para as ideias, que para a cabeça morre. O outro foi fazer um procedimento, né? Eu não lembro quem foi. Filho da Ná foi fazer um procedimento no dente e morreu. Então a gente precisa orar por tudo. Não é questão de religiosidade, é a gente aprender a orar por tudo. Sabe por que o ladrão não rouba a gente de manhã? Ele vem para matar, roubar e destruir. Porque nós oramos a Deus. E Deus nos dá o livramento. Deus vai dando o livramento para nós. Então, tudo nós temos que submeter ao Senhor. Sim, não é questão de ser religioso, é questão de ter comunhão com Deus. É dependência total do Senhor. Então, eu tenho um plano, eu vou orar a Deus. Eu tenho que tomar uma decisão, vou orar a Deus. Eu tenho um projeto, vou orar a Deus. Eu tenho um sonho. Pode ser que nenhuma dessas coisas aconteça, mas eu vou continuar orando a Deus. Mas você tem muito mole, você tem que ser igual não é o Pablo, aquele outro que dá curso, que era dono da escola de inglês. O que ele chama? Ele era dono, ele é milionário, hein? Dono da escola de inglês, eu esqueci o nome dele. Então ele fala de riqueza com uma facilidade muito grande. A gente olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu não tenho mente para isso? Eu assisto o vídeo dele e me sinto mal. É tanto dinheiro, tanta grana, e eu não consigo entrar no que ele fala.
Então, o que que acontece? Pode ser que eu estou pedindo para Deus nem aconteça, mas o que já aconteceu tá bom, glória a Deus. Nós temos que ser gratos. O que já aconteceu na nossa vida tá bom demais. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Quero mais? Quero. Claro que eu quero. Tudo eu quero melhor. Uma casa melhor, um carro melhor, tudo isso eu quero também. Mas o que Deus já fez na nossa vida, nós temos que dar glória a Deus, temos que ser grato. Por Deus, né? Nós temos que ser grato pelo Senhor, né? O Jeremias 29:11 diz assim: Eis que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz assim, ó, são pensamentos de paz, não de mal. Deus tem um pensamento para mim, para você, de paz, de bênção. Independente de circunstância, de plano, de decisão, ou certo ou errado, ou não deu ainda, estou orando, já esqueci, depois eu oro de novo, projeto, sonho. Independente disso, Deus tem um plano maravilhoso para nós, né? Deus tem um plano maravilhoso. Os pensamentos de Deus que tem para nós é pensamento de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então o que Deus quer? Abençoar o nosso futuro e nos dar esperança. O pensamento de Deus para nós é um pensamento maravilhoso. Nós pensamos mal da gente mesmo, mas Deus pensa bem da gente, né? Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. É o Isaías 37:1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ouviu uma coisa ruim. Ele ouviu uma coisa ruim. Rabisaque estava atrás dele. Já tinha destruído todos os outros reinos. Agora ia destruir Jerusalém. Está atrás dele aqui. O que ele fez? Foi para a casa do Senhor orar. O que você tem que fazer quando tem alguém te perseguindo? A perseguição está forte espiritual ou perseguição física? Nós temos que ir para a casa de Deus orar, seguir o caminho dele. E olha que ele nem conhecia Deus ainda, que ele vai orar. E ele fala para Isaías: invoca o teu Deus aí. Eu não conheci ele ainda muito bem, mas invoca o teu Deus aí para mim. Então, quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano, de saco, foi se humilhar e entrou na casa do Senhor. Então eu ouvi o negócio, eu vou entrar na casa do Senhor. Tudo tem que ser falado para Deus. Tudo. A respeito da nossa vida tem que ser conversado com Deus. Então, ele mandou que ele aqui, responsável pelo palácio, Sebna, escrivão, os anciões do sacerdote, todos vestidos de pano de saco, fosse falar com o profeta Isaías, filho de Amós. E eles disseram: assim diz o Senhor, esse é dia de angústia e castigo e de vergonha, como se costuma dizer. Chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força para dar luz. Senhor, eu não consigo isso, eu não tenho força. É isso que nós temos que falar para Deus. Sabe aquela luta grande, já tinha destruído um monte de reinado, o próximo seria ele. E sabe o que aconteceu? Senhor, eu vou aqui na tua casa dizer que eu não tenho força para lidar com isso aqui, não. Me ajuda a lidar com isso, eu não tenho força. Tem coisa que a gente não tem força para lidar com elas, só Deus. Mas isso precisa ser falado para Deus. Nós precisamos aqui aprender com Ezequias. Chegou aquela ameaça grande. O que ele fez? Foi para a casa de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Agora, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Qual é o ato de fé aqui? Entrar na casa de Deus e contar para Ele. Não precisa ter uma fé do tamanho do elefante, do tamanho de um caminhão, não. A fé que nós precisamos ter, exercitar a fé, é entrar na casa de Deus e falar para Ele: Senhor, está aqui, é um dia de angústia, estamos passando um dia de vergonha, de vitupério, de desonra, né? E a criança está para nascer, mas a mãe não tem força de dar luz, não tem força espiritual. Senhor, perdi a força espiritual, perdi a força física. E sabe o que Deus falou? Vamos lá, Pedrinho. E é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabisaque,
a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. E repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá farei com que ele seja morto à espada. Ele foi atacar Jerusalém. Outras nações que não tinham Deus, ele atacou e ganhou. Destruiu outras nações. Mas Jerusalém tinha Deus. Nós temos Deus. Então nós não vamos ser destruídos pelo inimigo. Vamos corrigir a vida espiritual. Abandonar o pecado, vamos corrigir a vida espiritual, que está de errado, uma coisinha está atrapalhando. Então vamos corrigir a nossa vida espiritual. E ele falou assim, ó, eu vou pôr nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá farei com que seja morta a espada. O que ele ouviu que ele correu? Aquele rei poderoso. No outro dia, quando ele olhou assim, um anjo só do Senhor matou 185 mil soldados dele. O que ele fez? Ó, correu para a terra dele. Chegou na terra dele, entrou no templo dos deuses. Quando entrou no templo dos deuses, 2 filhos mataram ele. O que fez ele correr? O anjo do Senhor. O que vai fazer o teu inimigo correr? O anjo do Senhor, não é você. O anjo do Senhor vai colocar o teu inimigo em fuga. Confia no Senhor. Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está operando. Agora é importante tudo a gente falar para Deus. Eu queria uma fé do tamanho de um caminhão, não precisa. Do tamanho de uma casa, uma fé, não precisa também. Qual é o ato de fé? Entrar na casa de Deus, entrar no quarto e falar com Deus. Esse é o ato de fé. Por que é um ato de fé? Porque você vai falar com uma pessoa invisível. Precisa ter fé para falar com a pessoa invisível. Para a gente falar com a pessoa invisível, dialogar, conversar com a pessoa invisível e falar, ô Senhor, eu sem força espiritual nenhuma. Estou andando só na marcha lenta, não tenho força nenhuma. Nem subo, nem desço. Mas eu vim pedir aqui para o Senhor avivar o meu coração. Esse é o ato de fé que Ezequias usou. Entrou na casa de Deus, mais nada. Ele não fez mais nada do que isso. A não ser entrar na casa de Deus e pedir ajuda para Deus. Esse é o ato de fé. A gente fala assim, você tem que praticar um ato de fé. A gente pensa que tem que fazer coisa tão grande. Não, ato de fé, a gente entrar na casa de Deus. Precisa ter fé para entrar na casa de Deus e orar. E abrir o jogo com Deus. Eu não tenho força, não. Não me dá força porque eu não tenho nenhuma força. Deus deu força, Deus deu livramento, Deus fez um milagre, Deus operou, Deus agiu. O que vai acontecer na sua vida? Deus vai te dar força, Deus vai fazer um milagre, Deus vai agir, Deus vai operar. Deus vai nos guardar. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O que o ladrão rouba? A vida espiritual. O que o ladrão rouba? O primeiro ladrão rouba a vida espiritual, o segundo rouba de moto. E Deus vai nos guardar do ladrão espiritual e do ladrão de moto. O ladrão físico, Deus vai nos guardar dos ladrões. E vai nos dar vida com abundância. Mas Deus tem um pensamento maravilhoso para mim e para você. Um pensamento de paz, um bom futuro. É o que Deus tem para mim e para você. Não vamos ficar dando ouvido para o inimigo, para Satanás, para a carne. A gente tem que aprender a andar com Deus e... eu errei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a casa de Deus, vou falar com Deus. Não é se distanciar de Deus. Quem sabe tratar do nosso pecado é Deus. Ninguém é melhor do que Deus para tratar de pecado. Então Deus sabe tratar de tudo da nossa vida, mas o importante é a gente contar tudo para Ele. Amém? Glória a Deus.